Convidamos a senhora Elisa Rodrigues, que é a coordenadora do Comitê Popular de Acompanhamento dos Impactos da Rota Bioceânica no Grande Lajeado, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Pode deixar. Bom dia a todos. Sou professora Elisa Rodrigues, moradora da região Grande Lajeado, aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Alguém aqui conhece a região Grande Lajeado? Nós estamos aqui nesse maravilhoso evento. Inclusive, gostaria muito de parabenizar a organização desse fórum, que traz em pauta uma discussão tão importante para nós da região Grande Lajeado. E eu fiquei muito feliz, professor Márcio Bonfá, pela fala e a mediação que foi trazida aqui nessa manhã, no momento em que nos antecedeu aqui, que eu escutei palavras e frases que muitas das vezes, nessa discussão do desenvolvimento da rota bioceânica e do grande potencial que isso vai trazer para a nossa capital e para o nosso estado de Mato Grosso do Sul, muitas vezes as pessoas se esquecem de falar que são os desafios, que é a questão de enxergar as oportunidades que estão por vir. Eu trouxe uma apresentação, eu gostaria, se possível, de ser exposto. Acho que a formatação não... Aí. Bom, até que eles arrumem ali, eu represento o Comitê Popular de Acompanhamento dos Impactos da Rota Bioceânica no Grande Lajeado. Esse comitê, como o próprio nome diz, ele é popular. Foi um comitê em que, no ano de 2022, nós nos reunimos, lideranças da região Grande Lajeado, que compreende 6 parcelamentos de bairros aqui em Campo Grande. Nós nos reunimos para discutir o que estava sendo conversado. A gente via algumas reportagens salutares nas mídias, nas redes sociais, sobre a rota bioceânica. E essas lideranças, então, nós paramos para discutir e tentar entender o que isso ia trazer de impacto para o nosso contexto, considerando que o TIC, não sei se é esse nome ainda que eles estão mantendo, que é o Terminal Intermodal de Cargas, o conhecido Porto Seco, está de nós ali no final da Avenida Evelina Figueiredo Selingardi, em linha reta, dá um pouco mais de 500 metros de distância. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês o que é o comitê, e eu quero trazer um contexto nesse fórum e aproveitar para endossar essa fala, de que quando nós falamos de desenvolvimento econômico, falamos de desenvolvimento de grandes potenciais, como essa rota de integração bioceânica, esse corredor de Capricórnio vai trazer para a nossa capital de Mato Grosso do Sul, para a gente poder refletir que a gente precisa discutir os impactos sociais, a gente precisa discutir o contexto em que muitos bairros estão inseridos e o que vai trazer de bom para essas regiões. Pode passar, por gentileza. Então, o nosso comitê foi criado no ano de 2022, com a presença de lideranças. Aí tem uma pequena imagem que eu trouxe. O porquê que nós decidimos criar um comitê popular? Pelo menos eu desconheço, a nível de Mato Grosso do Sul, até de Campo Grande, grupos que então decidem se organizar, conversar e debater com a finalidade de levar o conhecimento da população o que é a rota bioceânica e o que isso vai trazer para o contexto local. Então, o nosso foco é poder trazer um olhar sobre o papel fundamental da participação comunitária na gestão dos impactos das grandes obras, na questão de infraestrutura em Campo Grande e Mato Grosso do Sul. E como foi trazido nas falas que nos antecederam, o comitê ele surge justamente com um sentido de provocação do poder público,
que nós, de forma organizada, nós queremos cobrar do poder público o que deve ser feito para mitigar os impactos sociais e econômicos da rota bioceânica nos contextos periféricos. Quando eu falo de Grande Lajeado, pode passar, por gentileza, mais uma. Isso daí pode passar, eu acho que dentro do fórum todos já trouxeram a importância da rota nesse contexto de integração, o que ela representa de potencial econômico, né, de potencial de desenvolvimento, de potencial de crescimento, de integração cultural, turística, humana para a população. E aí eu trago um pouquinho dessa apresentação do que é a rota. Pode passar, vamos mais direto ao ponto no qual eu vim trazer e falar para vocês o que nós somos, né, o que é o nosso comitê. Bom, o nosso comitê, ele tem a missão de garantir que os benefícios das grandes obras cheguem, de fato, para a população local, minimizando os impactos negativos. É muito lindo falar de rota bioceânica, é muito lindo falar de desenvolvimento, é muito lindo falar de potencial, mas a gente precisa trazer em voga a discussão dos impactos negativos que essas grandes obras, esses grandes empreendimentos trazem para o nosso contexto. Então a gente procura, de uma forma muito organizada, junto à Casa de Leis Municipal, também agradecer que o presidente Pape nos recebeu, conheceu o nosso comitê e nos integrou junto ao grupo de trabalho de acompanhamento dos impactos da rota bioceânica. Isso é muito importante porque é você colocar a população para falar o que vive em loco. E a gente procura de uma forma popular, orgânica. Nós não temos fundo, não temos nada que nos mantém. A nossa organização ela é voluntária. A gente conta com a parceria de um espaço, de uma instituição social da região do Grande Lajeado, localizada no Parque do Sol, que é o Instituto Misericórdias, que cede o espaço para que a gente possa fazer as reuniões mensais e bimestrais com a comunidade. E a gente convoca a comunidade para discutir, nós levamos palestrantes, nós levamos temas que tanto nos preocupam, os quais eu vou trazer aqui um pouquinho. Então, o nosso interesse enquanto comitê é estar ajudando nessa questão ajudar nesse monitoramento social desses impactos na nossa região, a mediação e de forma coletiva também. Pode passar, por gentileza? Bom, aquela imagem lateral ali, creio que vocês já saibam do que se trata. Aquela imagem é a base do Porto Seco, do terminal intermodal de cargas. Esse Porto Seco em pleno desenvolvimento, se ele realmente, estiver em ativação, vai trazer um impacto de trânsito, tanto de veículos, tráfego de veículos e trânsito de pessoas, nesse processo da integração dos países, das regiões. Creio que todos saibam que nós somos a única capital nesse processo, desse percurso da rota do corredor bioceânico de Capricórnio, Então, isso para nós e para a região Grande Lajeado, que é uma região carente, nos traz muita preocupação, porque no contexto atual em que nós vivemos, nós não temos o mínimo de infraestrutura para suportar a população aproximada dos parcelamentos, que gira em torno de 18 mil habitantes. Alguns colegas que estão aqui nessa plenária já tiveram a oportunidade de estar conosco em algumas reuniões, de conhecer um pouco dos desafios, eu falo, os desafios da nossa quebrada. É aquele espaço que ninguém vê às vezes, e aí tem que colocar o pé na região para saber do que nós estamos falando. E o que nós queremos é que esse potencial de desenvolvimento realmente chegue para nós. Nós vislumbramos muitas oportunidades, muitas expectativas, principalmente com as nossas crianças, com os nossos jovens e com as mulheres.
Bom, aí eu trouxe, né, a gente usa esses dados aí para falar um pouquinho para a comunidade o que é o nosso comitê, mas em suma ele atua como ponte entre esses dois cenários, né, que é buscando maximizar os benefícios e minimizar os prejuízos que são consequências desse desenvolvimento. Mas é mitigar, a gente usa muito essa palavra, trabalhar em busca da mitigação dos impactos para a nossa comunidade. Pode passar, por gentileza. Obrigada. Agora vai ficar melhor para nós aí. Bom, aí eu trouxe um pouquinho dos nossos principais impactos socioambientais na nossa região do Grande Lajeado. Nós temos um desafio atual. Tem chego agora recentemente na Avenida Evelina Figueiredo Selingardi, que é, para quem não sei se quem não conhece, final da Avenida Guaicurus, tem uma rotatória ali no fundo do Jardim Centenário. É essa rotatória que liga o Grande Lajeado. Para quem vem pela rua de cima, acho que é Gunter Hans, né? Acessa a região do Grande Lajeado por meio do Pênfico, Jardim Colorado, Parque do Sol. E sem terminal intermodal de cargas em desenvolvimento, a gente já tem alguns desafios bem grandes ali em relação à mobilidade urbana. Então, nós já temos tido, porque muitas empresas estão se instalando lá, empresas grandes, supermercados, atacadistas, na questão do aumento significativo do fluxo de veículos. Então, é uma preocupação muito grande desse nosso comitê, da nossa comunidade local. A questão da qualidade do ar, né, que nós vamos também ter um elevado nível de poluição. E depois eu vou falar um pouquinho para entender o porquê da nossa preocupação em relação a esses pontos que eu estou trazendo. A poluição sonora e a preservação dos nossos recursos hídricos. Nós temos lá um APA Lajeado, nós temos lá uma nascente, que é o córrego Formiga, né? Então, tudo isso nos preocupa. E o principal é a alteração, uma mudança que traz essas grandes obras, esses grandes empreendimentos na dinâmica social da região. Se não houver uma mitigação adequada, uma mitigação que realmente possa colaborar com o desenvolvimento, que não tem como a gente fugir disso, a rota é uma realidade, mas também promovendo o desenvolvimento local para bem-estar da comunidade. E pode passar, por gentileza, eu trouxe aqui uma imagem. Desculpa. Eu trouxe aqui uma imagem. Bom, Campo Grande, um pouquinho de aula de geografia, eu como boa professora, né? Região Grande Lajeado, região de Campo Grande compreende 7 regiões. Essas regiões são divididas por bairros. Dentro desses grandes bairros nós temos os parcelamentos. E eu estou falando em específico desse pedaço vermelho, tá? Que é a nossa região Lajeado ali. O mais escuro, o rosa, é toda a região Aianduizinho. Tá? Então, ali nós temos os bairros que compreendem a nossa região. Pode passar. Opa, pode passar não, deixa eu passar aqui, desculpa. Bom, o que é o nosso Lajeado? Ele está localizado na periferia sudoeste da cidade, às margens da rodovia, do anel rodoviário da BR-060-262. E internamente ele está dividido em 6 loteamentos, que é o Parque do Lajeado, o Dom Antônio Barbosa, o Parque do Sol, Jardim Colorado, Parque dos Sabiás e José Teruel Filho 1 e 2, fontes do Cisgram, que vocês podem acessar publicamente. E atualmente nós temos 2 favelas, áreas de ocupação em contexto urbano, tá? Cidade dos Anjos e Comunidade Urbana Esperança, tá? Então ali vocês podem ver o nosso esse contorno é a região do Lajeado. Bem na ponta nós temos ali já a BR, um pouquinho à sua esquerda nós já temos o terminal intermodal de cargas. Nós fazemos acesso à região da Gameleira, onde tem os complexos penitenciários. Estamos ali do lado da UTR, a unidade de tratamento de resíduos de Campo Grande.
Estamos do lado da ET Los Angeles, que trata mais de 90% do esgoto de toda Campo Grande, vai para o Grande Lajeado. Temos uma empresa que faz o serviço de adubo orgânico, que é o Organoeste, que tem gerado muitos debates, muitos problemas para a comunidade por conta do cheiro que gera para a nossa região, desse processo que é desenvolvido por essa empresa. Então, esse é um pouco do nosso contexto do Grande Lajeado, e foi por isso que nós, então, decidimos criar esse comitê, promover essa discussão pública, social, coletiva, comunitária, provocando o poder público, provocando as pessoas de interesse, as academias que desenvolvem pesquisas, para que tenham um olhar diferenciado para a nossa quebrada, para o nosso Grande Lajeado. Bom, como eu falei para vocês, o que nós temos dentro da região Grande Lajeado? Uma parcela de espaço urbano que pouco recebe da produção da riqueza da cidade de Campo Grande, e eu falo isso com muita tranquilidade, porque tudo que os outros bairros não querem está no Grande Lajeado. A estação de tratamento, o aterro sanitário, as penitenciárias, tudo está ali do lado da gente. E aí nós vamos receber mais o terminal intermodal de cargas nesse contexto. Bom é quando o desenvolvimento vem, quando os grandes empreendimentos chegam até nós, e em contrapartida, possa trazer de fato um desenvolvimento local, uma urbanização, uma segurança. E infelizmente é o que nós não temos tido, e nós estamos lutando para que tenhamos antes da ativação do terminal intermodal de cargas. Bom, ali está mostrando aqui uma imagem para vocês também, o que nós temos ali. Nós temos a penitenciária de Campo Grande, o complexo da Gameleira, o Centro Penal Agroindustrial, penitenciária de regime fechado masculino, enfim, nós temos tudo isso ali no fundo do nosso bairro, atravessando a BR. E a nossa comunidade ela é formada basicamente por trabalhadores que vivem do comércio local. Creio que vocês que são da área da contabilidade saibam disso. Nós vivemos basicamente da prestação de serviços, a nossa região ali. E temos alguns equipamentos públicos que trazem e também tentam ajudar nessa parte da mitigação dos impactos para a nossa região. Temos uma intensa atividade comercial ali, de pequeno e de médio porte, e agora com as grandes empresas isso também nos preocupa, porque o bairro é formado basicamente por pequenas famílias que abriram o seu próprio negócio, supermercados, as suas lojas, e agora com o desenvolvimento estão chegando os grandes mercados, os grandes supermercados, e acaba que isso suprime o comércio local, né? Então isso também tem que ser pensado em nível de desenvolvimento econômico. Então o que a gente procura fazer? Já estou encerrando aqui. A gente procura fazer o diagnóstico à população, entender o que a população entende sobre a rota bioceânica, o que isso vai trazer para cada um deles. A gente procura propor soluções por meio do poder público, sempre chamamos representantes, seja do legislativo municipal, estadual ou federal, para estar conosco, para discutir, para escutar as nossas inquietudes, porque nós sabemos que são eles que têm a força para dar visibilidade e para ajudar com que o desenvolvimento da rota bioceânica esteja atrelado com o desenvolvimento local do Grande Lajeado. E a gente procura fazer essa mediação dessa forma aqui, como vocês estão vendo, né, por meio do diálogo, apresentando o nosso contexto e fazendo esse monitoramento. Então, assim, a gente tem uma certeza de que o nosso comitê, ele garante que a voz da comunidade seja ouvida nesse processo das etapas da mitigação dos impactos da rota bioceânica. A gente faz várias ações, tá? A gente tem realizado várias ações, porque a gente acredita que isso é fundamental como é que a gente pode dizer? Para poder suscitar na comunidade o interesse pela rota bioceânica, na compreensão desses desenvolvimentos. Então, a gente já tem, ao longo
16 reuniões realizadas desde a existência, entre palestras, 4 ações sociais e ambientais realizadas, desde plantio de frutíferas, prestação de serviços com médicos e tudo mais. E a gente sabe que é fundamental uma infraestrutura na nossa região, tá? Então a gente precisa, fica aqui registrado, se tivermos representantes das assessorias dos nossos nobres vereadores, se tivermos representantes das assessorias dos nossos deputados, fica aqui suscitado para que inclua o Grande Lajeado nos investimentos e desenvolvimento urbano, para além de pavimentação asfáltica, que é o mínimo que nós precisamos. Precisamos de equipamentos públicos funcionando, precisamos de áreas verdes que funcionem, que atendem a população. Precisamos do mínimo, posto de saúde que atenda a população e os equipamentos a serviço da população. Sem dúvida, com isso a gente tem certeza de que é possível, por meio desse diálogo, por meio dessa integração, promover, acompanhar esse desenvolvimento da Rota Bioceânica e provocar o poder público para que o desenvolvimento chegue. Só para o Grande Lajeado? É claro que não. Todas as regiões que serão impactadas aqui em Campo Grande precisam também fortalecer essas provocações. A região da Moreninha, a região do Copa Vila, a região mais da Vila Popular, ali da Nova Campo Grande. Todas essas regiões precisam dos grandes investimentos. Mas é claro que eu vou falar do Grande Lajeado, porque eu estou ocupando, vivo, moro e atuo profissionalmente como professora nesse espaço de fala, e é nesse espaço de fala que eu tenho que defender, e considerando que nós temos alguns pontos, e eu quero encerrar a minha fala. Feliz de que nós teremos aqui a nossa ministra, muito feliz, nossa companheira de luta, sou do Partido dos Trabalhadores também, faço parte aqui junto ao governo Lula. Parabéns, ministra, pelo trabalho que você tem desenvolvido junto ao Ministério do Planejamento do nosso Brasil, aos planejamentos do nosso presidente Lula, para trazer esse desenvolvimento. E eu sei que, assim como o Ministério das Cidades e o Ministério do Planejamento, eles têm colocado em pauta as periferias, eles têm colocado em pauta as quebradas, têm colocado em pauta a importância dessa discussão. Então, com isso eu quero trazer algumas provocações para vocês. Que tenhamos vários fóruns como esse, vários momentos que vocês possam trazer à comunidade, esse espaço de fala local em que a gente possa trazer as dificuldades e os desafios que a gente encontra. Mas a minha pergunta fica: o que faremos com as crianças, com as mulheres e com os jovens das regiões que são e estão diretamente impactadas com o corredor bioceânico? Quais são os planejamentos de mitigação compensatórias para as populações que estão nessas áreas em que esses grandes empreendimentos perpassam e permanecerão, estão pensando, estão fazendo, estão planejando para melhorar a qualidade de vida minimamente dos contextos periféricos e dos contextos urbanos de onde esse desenvolvimento e esse potencial dessa rota chega. Quero agradecer mais uma vez, colocar o nosso Comitê Popular de Acompanhamento dos Impactos da Rota Bioceânica à disposição. Temos uma rede social, Instagram e Facebook, como eu já disse para vocês. O nosso trabalho, ele é um trabalho orgânico, não temos profissionais fazendo e gerindo essas páginas, mas a gente faz na medida do possível como pode. @Rota, com 2 T's, Biolajeado. Lá a gente coloca as nossas reuniões, as nossas preocupações, divulga o dia e a data das nossas reuniões, e convido a todos e a todas para que possam então estar conosco nesses próximos debates, nessas próximas discussões, trazendo o povo, a comunidade periférica que vive esses desenvolvimentos, que vive esses grandes impactos, para discutir. Eu acho que é um grande momento. Vereador Ronilson também agradecer, sempre de portas abertas para nós. Vereador Jean também, sempre de portas abertas para nós, para estar trazendo um pouquinho dessa discussão. Muito obrigada, bom dia a todos.